Canal Secreto de Investigar Cal 6421. Como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo, retendes o que é bom, como também disse Paulo em Gálatas. Essas duas mulheres representam duas alianças. Sara é a Jerusalém celestial e Agar a Jerusalém terrena. Sara representa a nova aliança, os livres, e Agar a antiga aliança, os que ainda estão em escravidão. Jerusalém celestial irá descer no futuro, porém a Jerusalém terrestre hoje é islâmica. Cuidado com as tipologias mudando de significado. Labão significa o pai celeste querendo salvar as suas duas filhas lhes dando um marido, principalmente a mais velha que representa a antiga Israel. Da mesma forma Jacó, significado do nome, enganador, calcanhar, suplantador, representa Cristo casando com duas mulheres, primeira e segunda vinda. Terá seu nome modificado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou seja, aquele que está lutando junto com Deus. Às vezes 1260 dias apenas quer dizer 1260 dias. A interpretação mais simples às vezes é a mais coerente. Alguns ensinos apenas acrescentam fermento à massa, o que prejudica o entendimento do povo. Alguns dizem que fermento representa pecado. Para mim fermento representa ensino. Como disse Jesus aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com o que os fariseus ensinam. Paz, comentou em Filhos e aumento do seu rebanho pelas varas descascadas. Gênesis a 30. Interpretação dos sonhos. Interpreta tudo. Este versículo em Gálatas, sobre as duas Jerusalém, é a chave para seguir o exemplo, como em uma questão de prova, que nos abre os olhos para interpretar tudo. Jerusalém celestial não vai descer para a terra, mas para novos céus e nova terra. Jerusalém terrestre hoje não é islâmica, é a mesma. Labão não é o pai, o qual não tem duas filhas, apenas uma esposa, que também pode ser seu filho único. As interpretações de Deus não são limitadas por regras humanas. Portanto, em certo sentido, Labão pode representar o pai, mas ele se encaixa melhor no lado negativo, e seria o pai de Sodoma e Gomorra, as duas raízes das falsas religiões de hoje. Pecado e ensino errado é a mesma coisa, porque o único pecado é isso. Entenda, quem ensina certo é porque tem a prova de tudo, e não vai cometer nenhum dos pecados conhecidos. Claro. Canal Secreto de Investigar Cal 6421. Irmão, cuidado com as precipitações. Gênesis 32.07. Jacó, antes de atravessar o rio Jaboque, dividiu o povo em dois bandos. Da mesma forma Jesus dividiu os salvos em dois grandes bandos. O primeiro bando ele levou consigo como primícias na cruz. Referência: Pedro disse em sua 1 grau Celsius Arta, pois o evangelho foi pregado até aos mortos, para que fossem julgados na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E ainda em Pedro 3.18 e 19, porque também Cristo morreu, morto na carne, mas vivificado em espírito, no qual pregou aos espíritos em prisão. O 1 graus bando é a noiva e o 2 graus bando começa com a coroa da segunda noiva, mulher de Apocalipse 12, Gênesis 32.13, 14 e 15. O segundo bando começa com a nova aliança, como um presente, os 5 rebanhos, as cabras, Reféxios, Galileus, madrugada. Os primeiros serão últimos, as ovelhas, Esmirna, judeus, hora terceira. Os primeiros serão últimos, as camelas, Pérgamo, católicos, hora sexta. As vacas, Tiatira, protestantes, hora nona. As jumentas, Sardes, pentecostais ou desigrejados. 1/10 hora que leia-se a parábola dos trabalhadores na vinha, fim do tempo da graça, onde na 1/10 hora os trabalhadores do dia recebem a sua recompensa. Aqui são colocadas 5 estrelas na coroa da igreja. Acrescento este segredo, Ato 1.20, os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. Portanto, se as 2 testemunhas são 2 candeeiros, logo são 2 igrejas. Simples assim. Neste segredo Jesus faz um corte separando as 5 primeiras igrejas das 2 últimas, ou seja, separando 5 virgens das últimas, 2 virgens. E mais, se Éfeso terá seu candeeiro removido do lugar,
Para onde ele vai? Resposta: os primeiros serão os últimos. Outro corte que Jesus também faz é da parábola dos dois servos, MT 24.45 a 51, onde ele separa os servos vigilantes, 5 virgens prudentes, dos desapercebidos, 5 virgens insensatas. Lucas 12.35. O servo fiel e prudente, que alimentou os conservos, será posto sobre todos os bens do Senhor, e o servo que não vigiou, insensato, e embriagou-se terá sorte na tribulação, com os infiéis. Porém o servo que não soube do Senhor, 5 virgens insensatas, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Contudo aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, Éfeso, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O Senhor açoita a todos aqueles a quem recebe como filhos. Hebreus 12.06. Entendam Romanos 10.19. Os judeus serão provocados ao ciúme com um povo insensato. Quem é o povo insensato? Seriam as 5 virgens insensatas. É porque o ciúme? Resposta: por causa do amor de Deus que sobrepõe qualquer entendimento. Pelo amor seremos mais que vencedores. Leia-se Lucas 11.05. A parábola do amigo importuno e compare-se com a parábola das 10 virgens e pode-se entender que uma complementa a outra. As 5 virgens insensatas terão que comprar óleo do amigo importuno. Lucas 11.05. Que é o apóstolo João, pois o pai já se fechou com seus filhos dentro da casa, mas o servo de 5 talentos, João, quando terminar a sua missão adentrará a porta estreita, das ovelhas, e entrará no gozo de seu Senhor. Descanso dos 5 graus Celsius ou 1260 dias. E na vinda, no final da segunda metade da última semana de Daniel, depois de 3 dias e meio, fechada a porta estreita, o servo de 2 talentos, 2 testemunhas, também entrará nesse gozo, arrebatamento. Mas para o servo com um talento o recado é: sai dela, povo meu. Apo 18.04 é a mesma tipologia de Ló saindo de Sodoma e Gomorra, mas agora é para sair de Babilônia, sobreviver na carne. Observação: os desigrejados podem ser Filadélfia, é apenas uma interpretação. Paz, comentou em A Prostituta do Apocalipse, interpreta tudo. Gostei muito da interpretação, é um dom de Deus. As ligações das passagens, vou analisar, conferindo nas escrituras para lembrar das passagens. Depois te digo com mais precisão que acho, que também será apenas uma interpretação. Interpreta tudo. Os presentes para Esaú não podem representar presentes para Deus, porque Esaú representa Israel carnal. Israel dividiu 2 bandos, depois separou o presente. Portanto, não se mistura o presente com um dos bandos. O segundo, no caso, os trabalhadores não recebem a recompensa na 10ª hora, mas à noite. O servo que recebeu muitos açoites não representa quem pode ser salvo. O povo insensato que provocaria ciúme nos judeus não tem ligação nenhuma com as 5 virgens insensatas. Esse povo insensato não tem nada de insensato, só se for para os judeus. As 5 virgens insensatas não podem comprar óleo com o amigo importuno, porque elas são condenadas, só se elas se tornarem prudentes e ter o sangue para comprar de Cristo, e não dinheiro para os que vendem. O servo de 1 talento não se enquadra nos possibilitados de receber salvação, porque representa todo aquele que investiu a vida eterna na terra, fazendo negócio do povo de Deus. Portanto, não tem ligação nenhuma com Ló. Isso é o resultado de uma interpretação tão misericordiosa, que salva até Satanás e seus demônios. Canal Secreto de Investigar Cal 6421. Muito bem, lembrando como você escreveu que o amigo importuno não vende óleo, mas sim pede por óleo, ou seja, pede o pão. Tenho que arrumar este comentário, corrigindo este entendimento. Paz, interpreta tudo. Medita nessas palavras, não sendo uma criança que não quer mastigar, porque senão não vai crescer. Em Gênesis 32 os 2 bandos podem ser os salvos do Velho e do Novo Testamento. A ligação dos animais com as igrejas do Apocalipse não se encaixa muito bem porque os animais são 5, e as igrejas são 7, e as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia,
estão apontando para os desigrejados e sistema religioso de hoje, que no caso os desigrejados, Igreja Eterna, é Filadélfia, e o sistema religioso materialista a Laodiceia, porque já estamos nos últimos tempos, perto do arrebatamento, hora undécima. A recompensa não é na undécima hora, mas ao anoitecer, ou seja, depois do arrebatamento. A ligação das duas testemunhas com as 7 igrejas até faz sentido, se as duas testemunhas não forem literais lá em Israel quando o anticristo estiver reinando. Não faz sentido, não se encaixa, Jesus fazer um corte, separando 5 de 2, porque as 7 igrejas e as 5 virgens prudentes são a mesma coisa. Lembrando que as 7 igrejas são 7 períodos proféticos até o arrebatamento. Castiçais são lâmpadas proféticas, e nós estamos no período de Laodiceia, o sistema religioso rico material, e nem por ter advertências e ameaças terríveis, não deixa de ter os virgens puros que vão ser salvos, que no caso são os desigrejados que não fazem parte do sistema material. Sobre Éfeso, de mover o seu candeeiro do lugar e colocar em último, faz sentido. Também ligar os 2 servos de Mateus 24 com os 10 virgens. Faz sentido. Em Lucas 12:35, o servo prudente que alimentou os conservos, e o insensato que embriagou-se e bateu nos conservos, também tem ligação com as 10 virgens prudentes e imprudentes. Porém, o servo fiel que será posto sobre todos os bens do Senhor são os anjos. O insensato que soube a vontade e não fez são os ímpios, e o que não soube e não fez são os salvos. Entenda, muitos açoites é o lago de fogo. Pouco açoite é o céu. Não é porque está escrito que Deus açoita quem ama que o que é açoitado com muitos açoites será salvo. De maneira nenhuma. Até porque é uma parábola, ou seja, uma coisa representando outra. Então, o servo que não soube do Senhor, que recebeu poucos açoites, são os salvos, e não as insensatas. E aquele que soube e não se aprontou, castigado com muitos açoites, não é Éfeso, mas são os ímpios, que serão castigados com muitos açoites, que é o lago de fogo. Em Romanos 10:19, o povo insensato que provocaria ciúme nos judeus são os gentios de hoje. Somos nós, que sabemos mais da palavra do que eles próprios, que receberam primeiramente a revelação. Então, esse povo insensato não são as virgens loucas condenadas ao fogo, mas são os salvos. Somos nós, os sábios de todo o mundo. Então esse termo insensato de Romanos 10:19 não se liga com as insensatas da parábola, pelo contrário, se liga com as sensatas. O ciúme nada mais é do que a ira dos judeus de ficarem confusos no debate da palavra com os sábios do mundo. O amor que sobrepõe qualquer entendimento nada mais é que o conhecimento profundo da palavra, pregado com toda a paciência, sem dinheiro, claro. A única ligação da parábola do amigo importuno com a parábola das 10 virgens é que o amigo oportuno são as 5 virgens sensatas. Portanto, as virgens insensatas de maneira nenhuma compraria com o amigo importuno, mas compraria com o diabo, com o sistema religioso materialista, que se relaciona só por dinheiro. Somente as sensatas poderiam comprar com o amigo importuno, que também pode representar João, mas não com dinheiro. Comprariam com o sangue de Cristo, que é esta palavra. Veja na parábola que as insensatas pediram azeite às sensatas, amigo importuno, e não conseguiram persuadi-las. Tiveram que ir comprar com os que vendem, que é o sistema religioso materialista do Mamon. As 2 testemunhas representam principalmente os salvos do Velho e do Novo Testamento, e têm ligação com o servo de 2 talentos, que entrarão no céu no arrebatamento e ressurreição. Vivos e mortos, as 2 testemunhas. O recado para sair da Babilônia religiosa pode ser sim para o servo de 1 talento, que veio por último, e pode ser nós de nossa época. O servo de 1 talento pode ser um período profético também, que sempre uns poucos se salvam, mesmo estando num período amaldiçoado. Mas o servo de 1 talento, no geral, é os religiosos materialistas, que temeram passar fome, e não acataram o sistema de Jesus de colher almas onde não semeou a ordem para pegar dinheiro. A tipologia de Ló saindo de Sodoma e Gomorra, judaísmo e cristianismo, ligado com a Babilônia do Apocalipse 18:4 faz sentido.
Tem tudo a ver. Lembrando que a Babilônia religiosa é o bezerro de ouro, a religião materialista do Mamon, que esses escritos esmiuçam, o misturando na água da palavra, e dá para os idólatras beberem. No final você fez uma observação reveladora. Os desigrejados têm tudo a ver com Filadélfia. Quem saiu da Babilônia religiosa, e depois volta para a igreja do dinheiro do dízimo, é como o pecado de rebelião, não tem mais perdão. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus fala. Toda a lei de ritual e os sinais miraculosos para figuras, participados por Israel do Velho Testamento, quer nos mostrar o contraste, o abismo eterno, entre a igreja visível e a igreja invisível, sem os quais não poderíamos ver, discernir a vida eterna, Deus, o invisível, para não cair na sedução do visível, concupiscência dos olhos. Bem, só seguir o conselho de examinar tudo e reter o que é bom, para não ser um papagaio que repete tudo sem meditar, porque quem medita é o animal que rumina, próprio para o sacrifício de pregar nas ruas sem dinheiro. Quem é batizado no Espírito Santo entende melhor e tem mais interesse. Se caso você não tivesse nenhum dom como sinal, buscaria em oração no seu quarto. Mas acho que você já é batizado, senão não teria manifesto esse dom da palavra. Mas não custa buscar renovação e confirmação, com outros sinais. Depois analise os outros comentários. Claro, se caso você não ficar assustado e querer, fica na paz. Canal Secreto de Investigar Cal 6421 há 2 semanas. O irmão é muito contra o mundo. Já pensou por que o Altíssimo deu seu Filho para salvar o mundo? E por que a amizade com o mundo e inimizade contra Deus? Estas duas sentenças são contrárias e como explicá-las? Jesus também disse: venham a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Mas também disse: quem quiser ser digno de mim que pegue a sua cruz e venha após mim. Também são duas sentenças bem contrárias. Como equalizá-las? Na verdade é bem fácil. Como disse Paulo, conhecendo os tempos e as épocas, tempos 5 virgens prudentes mais ou 2000 anos, épocas, 42 meses para Filadélfia, e 1260 dias, para Éfeso e Laodiceia, e depois de 3 dias e meio servo de um talento, tipologia de Ló, são fases de um plano que vai se afunilando quanto mais chega perto o dia marcado pelo Altíssimo para julgar o mundo. Paz. Interpretar tudo na Bíblia tem muitos paradoxos, aparentes contradições, para forçar o leitor a meditar, que é o sacrifício racional que Deus quer da palavra. O mundo que Deus ama são as almas dos homens, porque Deus é espírito, e não o reino material, a carne física, a qual é a inimiga de Deus, do espírito, e esses dois vivem em constante combate, brigas, disputas. Esses 2 versículos que você contrasta, entre aliviar e sofrer na cruz, só se confunde quem ama muito o mundo, foca muito na dor na carne. Ele está falando de sentido espiritual. Ele mesmo disse que a palavra dele é espírito e vida. Morrer na cruz com ele é não ser uma pessoa normal, morte, conversão, e por isso muitas das vezes sofrer desprezo, zombarias, e até a morte do corpo mesmo. Esses versículos que você tenta explicar as aparências contradições deles com épocas, não tem só a ver com épocas, são para todos os tempos também. Eles são explicados pela meditação. Quando se conhece todas as escrituras, com todas as partes na memória, aí pode-se encaixar o quebra-cabeça. Mas ao mesmo tempo, em se tratando dos mistérios de Deus, o sábio não vai descartar essa ligação que você fez, da grande tribulação com as mensagens para as igrejas, porque os mistérios de Deus são profundos. Tudo é possível. Não devemos focar na tribulação, com medo de sofrer na carne, porque isso é para o futuro, mais ou menos 200 anos, segundo o calendário judaico, que provavelmente está certo, porque eles foram escolhidos para isso. Mas se Jesus vier agora, temos que estar preparados. A prova que eu estou escrevendo isso aqui. Quem está meditando está preparado, a não ser se a pessoa ficar se borrando de medo, por causa das consequências do Evangelho. Mas Jesus disse: basta cada dia o seu mal, e não tem mais o que possa fazer um homem. Não devemos focar naquilo que não tem valor para nós hoje, na carne, se bem que tudo nas Escrituras converge para o agora, no espírito, tipo,
Como você fala que as virgens insensatas vão ter que comprar azeite com o amigo importuno quando ficarem na terra depois do arrebatamento? Como devemos interpretar isso? Que temos que pregar o evangelho agora nas ruas, que é comprar azeite com o amigo importuno. Neste caso somos os insensatos esquecidos no Éden. Devemos focar no necessário, e não dar nossa mente para a oficina de Satanás. Pregar fora do sistema institucional de rituais é útil para nós hoje. Como Paulo falou que devemos pregar a tempo e fora de tempo, e não ficar achando desculpa na palavra para não fazer isso, e querer só ficar na internet pregando, ou em cima do palco de igreja, o que é inutilidade de louco insensato que será lançado nas trevas exteriores. Tem muitos querendo crescer na mídia social, fazendo tempestade em copo d'água, para apavorar o povo e ser visualizado, fazendo fake news dos tempos bíblicos, política etc. Se depois dessas palavras, você não entender minha linguagem, é sinal que você precisa ser batizado no Espírito Santo, para receber o dom de língua estranha, e nada soar estranho, comentou em A Prostituta do Apocalipse, @canal secreto de investigar cal 6421. A parábola dos 10 talentos é uma continuação da parábola das 10 virgens. É uma explicação das etapas do plano de salvação. Não houve ressurreição para Enoque, não houve ressurreição e nem revestimento, transformação, no dilúvio quando Noé foi elevado sobre as águas. A ressurreição é algo novo que Jesus inaugurou na cruz. Noé representa sobreviver toda a tribulação. Enoque representa a salvação antes da tribulação. Depois a alva com Jesus com a ressurreição. 5 graus selo. E por fim o arrebatamento de Elias. Então são 3 salvações espirituais, para o tempo do fim, representadas na transfiguração de Cristo. A 1 graus Moisés. Os chamados em Sardes trocarão os seus corpos, vestes limpas, carnais por corpos celestiais, vestes brancas. Estes são as 5 virgens prudentes. A 2 graus salvação é Jesus Cristo, é uma ressurreição para Filadélfia representada pelo apóstolo João no capítulo 10 de Apo. As almas nuas, sem qualquer tipo de corpo, receberão vestes brancas no 5 graus céu e esperarão no céu pelos que vêm da grande tribulação. É o servo de 5 talentos que resgatou as 5 virgens insensatas. A 3 graus salvação é representada por Elias. Aqueles que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, creram no Senhor Jesus e serão revestidos de imortalidade, transformados, por ocasião do arrebatamento. Aqui também haverá uma ressurreição, porém no próprio corpo físico transformado, tipologia de Lázaro, porém estes serão revestidos de vestes brancas, ou seja, a imortalidade. É o servo de 2 talentos, ou seja, as 2 testemunhas. O próprio Senhor Jesus representa esta ressurreição, pois até hoje ele foi o único homem a ressuscitar no próprio corpo para nunca mais morrer. Depois disso, melhor é sobreviver e ficar vestido de carne e entrar no milênio. Tipologia de Ló saindo de Sodoma, pois ele vem para pisar o lagar da ira de Deus. Ceia de Deus. Apo 19.17. Servo de 1 talento, ficará para receber as 7 taças ira de Deus. Daniel 12.12. Mas os degolados irão reviver. Apo 20.04. E reinar com Cristo. Noé. Assim como Ló representa aqueles que sobreviverão e irão para o reino milenial vivos na carne. Leia Mateus 13.33 que diz: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mulher Jezabel. Fermento. Ensino dos fariseus. 3 medidas de farinha representa as 3 salvações, Moisés/Jesus/Elias, na visão da transfiguração. Misturou significa que os nicolaítas usam os aspectos de uma salvação na de outra a fim de confundir os irmãos. Tudo levedado. O ponto que estamos hoje onde se confunde os aspectos de uma salvação com a da outra e ninguém sabe quem está certo. Então o plano de salvação antes da vinda do Senhor contempla 3 ofertas para Deus. 1 graus os chamados, Moisés, 5 virgens prudentes, 2 graus os eleitos, Jesus, amados, 3 graus os fiéis, Elias, as 2 testemunhas, paz. Comentou em interpretação correta da parábola das 10 virgens.
Canal Secreto de Investigar Cal 6421 Parábola dos dois servos, MT 24.45 a 51, é onde ele separa os servos vigilantes, 5 virgens prudentes, dos desapercebidos, 5 virgens insensatas. Lucas 12.35, o servo fiel e prudente, que alimentou os conservos, será posto sobre todos os bens do Senhor, e o servo que não vigiou, insensato, e embriagou-se terá sorte na tribulação, com os infiéis. As 5 virgens insensatas terão que comprar óleo do amigo importuno. Lucas 11.05, quando o Espírito Santo for afastado da terra, apostasia, as virgens prudentes com ele subirão e se fechará a porta da graça. Isso explica que os chamados em Sardes trocarão os seus corpos, vestes limpas, carnais por corpos celestiais, vestes brancas. Estes são as 5 virgens prudentes. O maná celestial cessará por 42 meses. Josué 5.12. Entenda-se, Enoque foi transladado antes do dilúvio. Ebo 11.05. E ninguém percebeu. General 5.24, pois o Altíssimo é poderoso para nos apresentar perante ele. Judas v24, perante a sua glória imaculados e jubilosos. Depois, o Altíssimo não deixará o mundo sem testemunho, por isso o amigo importuno. Lucas 11.05, o discípulo amado, apóstolo João Apo 10.11, pregará novamente. Filadelfia são os amados, pois estes farão como o Messias e darão as suas vidas pela vida de seus irmãos. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua vida pela de seus amigos, como disse Jesus no Evangelho de João. Evangelho de João 15.13. Esta é a porta estreita, a porta das ovelhas. As 5 virgens insensatas que ao seu tempo não venceram, não foram sal no mundo. Porém num futuro não muito distante serão mais que vencedores, pois pelo dom do amor pregarão por 42 meses a fim de converter e salvar os que estão na primeira metade da última semana de Daniel. Depois disso as 2 testemunhas pregarão por 1260 dias. É outro ministério. Contudo, Noé, assim como Ló representa aqueles que sobreviverão e irão para o reino milenial vivos na própria carne, paz, comentou a interpretação correta da parábola das 10 virgens. Interpreta tudo acho que não se encaixa, ou não entendi direito. O amigo importuno não pode vender, pois justamente por importunar, sabe que não pode vender o azeite, só se esse amigo importuno é amigo do mamon. As insensatas não têm o sangue para comprar, só se for as prudentes para comprar de Cristo. As virgens insensatas não podem ser salvas em tempo nenhum, porque a porta não se abriu para elas. Já o seu segundo comentário, sobre as 3 salvações, se encaixa certinho. Só tenho a agradecer por ouvir essas palavras. Obrigado. Canal Secreto de Investigar Cal 6421. Seu raciocínio é muito bom, mas entenda, quando disser em paz e segurança, são os 3 dias e meio em que as duas testemunhas, Apo 11.10, ficarão mortas. É o momento em que os habitam sobre a terra estarão comemorando a morte delas, e quando elas ressuscitam é que ocorre o arrebatamento no final da grande tribulação. As 2 testemunhas serão ressuscitadas, mas os vivos serão transformados. Agora sim, se derrama a ira de Deus, a repentina destruição. 7 taças da ira, 7 graus trombeta, entenda-se, os tempos, graça 2000 anos, e as épocas, 42 meses. Primeira metade da semana de Daniel, também 1260 dias, e a segunda metade da última semana de Daniel que se passam antes do arrebatamento, e depois de 3 dias e meio literais quando já fechou-se a porta estreita acontece o arrebatamento. Buraco de agulha. Foi orando que compreendi assim, por misericórdia de Deus consegui discernir o fermento misturado nessas 3 massas. Mateus 13.33 em 2 Tessalonicenses 2.78, o iníquo será revelado depois que seja tirado aquele que o resiste. Entendo que seja o maná escondido, ou seja o Espírito Santo. Em Sardes, Apo 3.03, ele vem e fechará a porta para as 5 virgens insensatas, porta da graça, e muitos não perceberão. As virgens vencedoras dignas serão tomadas porque andaram com fé em Jesus pelo caminho,
2000 anos mais depois do arrebatamento de Enoque, os que morrerem nos 42 meses iniciais da semana de Daniel serão ressuscitados nos 5 graus Celo. Estes são os mortos que Jesus traz consigo em ETs 4.14. 5 graus Celo, início da porta estreita, e 6 graus Celo, final da porta estreita. E depois de 1260 dias no arrebatamento de Elias, ele transforma os vivos e ressuscita os que morrerem no final grande tribulação, ou seja, são os mortos dos 3 dias e meio, também são dos 6 graus Celo. São 2 tipos de mortos diferentes naquela ocasião, os mortos que Jesus traz consigo e os mortos que ainda estão aqui. Its 4.16, Mateus 7:13 e 04. Muitos querem tirar o cisco do olho do irmão, arrebatamento, um piscar de olhos, mas ainda não enxergaram a trave que está no seu próprio olho, penhor do Espírito Santo, quase 2000 anos. Efésios 1.13 e 14 também, e Coríntios 1.22. É por isso Paulo dizia que desejava estar ausente do corpo físico, para estar presente com o Senhor, que é o penhor do Espírito Santo, corpo espiritual, porém sabia que estando ainda neste corpo estava ausente do Altíssimo. E Coríntios 5, e se não conseguem ver tanto, a garantia do Espírito Santo, menos ainda encontrarão a porta que poucos encontram, descanso para vossas almas, ou seja, a porta estreita. Porta estreita é o 5 graus Celo do Apocalipse, ou seja, vestes brancas para as almas. Depois, sim, haverá o arrebatamento, que é um buraco de agulha, transformação dos que ainda estão vivos e transformação de corpos físicos mortos em corpos transformados vivos, ou seja, a ressurreição. Muitos ainda não entenderam que Jesus entregou seu espírito na cruz ao Pai, descendo apenas com sua alma às partes mais baixas da terra, onde ressuscitou primeiro em espírito, levando cativo o cativeiro, e somente depois 3 dias ressuscitou o seu corpo físico, a exemplo de Pedro 3.18 e Pedro 4.06. Paz, @canal Secreto de Investigar Cal 6421. Boa percepção, mas acho que o amigo importuno não tem olho, mas tem conhecimento. Lampada, para achar a porta estreita é preciso morrer, por isso as almas estão debaixo do altar. Quando o Pai abrir a porta e dar o pão, as almas recebem descanso, então podem subir com as virgens prudentes que já estão em descanso com o Pai. Estamos na era da graça, portanto Jesus diz: venham a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Muito diferente do que ele diz na grande tribulação, que ele diz: quem não tomar a sua cruz e não vir após mim não é digno de mim, ou seja, quem não sofrer e até morrer não receberá salvação. Me parece que estas duas afirmativas de Jesus são bem distintas e portanto são momentos diferentes. É minha interpretação. Paz, interpreta tudo. Fico feliz como você se interessa e recebe a revelação, ligando muito bem os versículos, sintonizando muito bem o tempo dos eventos. Paz e segurança, ressurreição das 2 testemunhas e arrebatamento. Aprendi muito. Acho que o amigo importuno somos nós que nos interessamos e batemos a porta de Jesus da interpretação correta. Então ele tem a lâmpada, palavra, e o óleo, interpretação do Espírito. Esta palavra deste diálogo aos 3 pães emprestados das salvações em Jesus que apresentamos um ao outro. Nos 2 versículos se vai a ele, Jesus, e ele é tudo, o descanso, alma, e a tribulação, carne. Mas o sábio não vai descartar a sua visão, porque faz todo sentido também. Quem abriu os olhos para entender as figuras está na paz em espírito e em guerra do bom combate, seguindo Jesus nas ruas para a cruz, para a vitória final. Estou muito ansioso para poder ver os vídeos do seu canal. Obrigado. Canal Secreto de Investigar Cal 6421. E Tessalonicenses 5.21. Examinai tudo, retei o que é bom. Os vídeos são antigos, são dos primeiros que comecei a entender como entendo hoje. Então a mensagem principal se destaca, mas os detalhes e as características foram atualizadas e corrigidas no meu entendimento. Então haverá divergências dos meus comentários atuais com aqueles vídeos. Paz, comentou em interpretação correta da parábola das 10 virgens. Número @Julio César Oliveira 3133
O querubim leão representa Jafé. O querubim touro é o filho Sem. O querubim homem é Cão. O querubim águia é Canaã. Noé representa Altíssimo. E sua esposa é a criação. Ele teve 3 filhos: Jafé, Sem e Cão. Cão, um terço dos filhos de Deus, caiu de sua posição celestial idêntico a Satanás. Cão viu a nudez de seu pai gerando Canaã. Jafé representa os gentios que habitarão na tenda de Sem, tipologia de Rebeca casando com Isaque. O filho Sem representa os hebreus que serão mortos na primeira metade da última semana de Daniel. APA 11.04. Sem é o filho do homem. Adão, filho de Deus, foi criado para tomar o lugar de Cão, Satanás, que caiu de sua posição pelo seu pecado. Cão é representado na serpente de bronze. Satanás deveria ter sido morto na cruz, porém Jesus tomou seu lugar. Sendo assim, recuperou a posição que Adão perdeu. Por isso o ódio de Satanás contra Adão, pois esta posição era sua antes do mundo atual. Contudo, Jesus recuperou o domínio de Adão pela obediência, permitindo o arrependimento dos descendentes da serpente. Quem se arrepende se torna raça adâmica, e quem não obedece, continua sendo raça de víboras, e portanto sobre eles permanece a ira. Porém do pecado de Satanás nasceu Canaã, as nações, que serão governados pelo Senhor, Cordeiro, no milênio, e para eles é reservado a opção de adoção como filhos. Então a família de Deus é composta por Jafé, Espírito Santo, representado por Moisés na transfiguração, e tratando-se das 5 virgens prudentes. Sem, filho do homem, representados por Jesus na transfiguração, e tratando-se dos amados ou eleitos. Cão, Jesus homem, representado por Elias na transfiguração, e que são os fiéis que vêm da grande tribulação. Canaã, que são os governados do milênio. Porém isso ocorrerá depois da vinda do Senhor. Então Jesus, o homem, reinará no milênio como servo, e Canaã será seu servo. O que explica Gênesis 9.26 e 27, servo do servo, explicando, conforme havendo conversão acontece separação, e quem é separado passa a pertencer à igreja. Santos significa separados. Jafé sob primeiro, cristãos, depois Sem, hebreus, e antes do milênio haverá o resgate da descendência de Ismael. Cão, que representam Manassés, os esquecidos, na segunda metade da última semana de Daniel, e depois no milênio será resgatado Canaã, descendentes de Cão, as nações. A igreja é o resultado final do plano de salvação do Senhor. Por fim, para explicar, Espírito Santo, Miguel, é Jesus antes de vir ao mundo em carne. Jesus homem é o Filho de Deus vindo ao mundo esvaziando de sua glória, Filho do homem. Quando o Espírito Santo está sobre o Messias, é Jesus com a glória que tinha antes de vir ao mundo. O Filho do homem é a imagem, Jesus homem, e a semelhança, Espírito Santo, de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paz, comentou em As 10 Virgens e as 7 Igrejas. Interpretar tudo não tem base para afirmar que Adão foi criado para tomar o lugar de Satanás. Adão foi criado pela necessidade de juízo, e estabelecer a vida material como segunda face da moeda. No plano de salvação até faz sentido dizer que é para repor o que se perdeu, mas são afirmações vagas. A serpente de bronze não representa Cão, é o próprio Jesus. Pode-se dizer que Adão foi criado para apresentar Deus em Jesus. Satanás nunca deveria ter sido morto na cruz, porque ele já está morto no lago de fogo. Essa função é exclusivamente de Deus Jesus. Adão perdeu a glória, e só Deus transformado em carne para recuperar e reparar isso. Satanás não tem nenhum motivo para ter ódio do homem, até porque o homem é cúmplice. Satanás só tem ódio de Deus, que é Jesus, e claro, de quem é batizado em Cristo. As posições no céu não são cobiçadas como aqui na terra. A posição de Satanás antes da queda era apenas de um servo inútil, que fazia somente o que devia fazer. A ligação dos filhos de Noé com os títulos de Cristo e com os 3 personagens da transfiguração tem a ver. Júlio César Oliveira 3133. A mulher de Apo 12 representa uma aliança. Ali mostra que abandonamos nosso corpo carnal e recebemos a nossa veste celestial como previsto em Sardes.
No Evangelho de João 11:26 o Messias é claro em afirmar que aquele que vive e crê nele jamais morrerá. Explica-se isto pelo fato que ao crermos em Jesus Cristo o Espírito Santo faz morada dentro da gente, formando um corpo espiritual, igual ao de Moisés ou de Enoque. Assim o que morre é só o corpo físico, que é apenas uma casca que fica vazia, depois que a mulher é despida. Salvação de Moisés. Ela por 42 meses gera os amados, Filadélfia, representados pelo apóstolo João, que são ressuscitados nos 5 graus Celo. O filho varão é Filadélfia, que pregarão nos 42 meses iniciais da tribulação, e o restante dos descendentes da mulher são as 2 testemunhas que pregarão nos 1260 dias finais da última semana de Daniel. A 1 grau salvação é para a esposa, uma troca de vestes limpas por vestes brancas. Apo 3.04. Essa benção explica o que ocorreu com o ladrão da cruz e que ocorrerá até serem recolhidas as 5 virgens prudentes. Depois dessa fase as almas ficarão nuas debaixo do altar, ou seja, sem corpo espiritual, transformado ou carnal. Todavia é temporário, pois os amados ressuscitam em meio à tribulação, 5 graus Celo, e estas almas também recebem vestes brancas. Imortalidade. Moisés e Enoque são tipologias que nos mostram a realidade espiritual conquistada por Cristo para nós os que temos fé. Moisés não ressuscitou, apenas passou da morte para a vida, ou seja, despiu-se da carne e recebeu um corpo imortal. Esta é a graça de Deus aos que têm fé. Mas o filho varão é a tipologia de Jesus na transfiguração, estando ele em meio a Moisés e Elias. O que explica que ocorrerá depois da salvação de Moisés e antes da salvação de Elias. O filho varão representa a ressurreição, como aconteceu com Jesus, para os filhos de Deus. O arrebatamento é para os restantes dos descendentes da mulher. Depois disso é a vinda para a vindima, ou seja, para pisar o lagar da ira de Deus. Mas faço essa emenda. Os irmãos conhecem o segredo de Apocalipse 1.20, que diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Se Apocalipse 1.20 for verdade, então as 2 testemunhas são 2 candeeiros, Apo 11.04, ou seja, 2 igrejas que pregarão na grande tribulação, porque o Senhor destacou essas 2 igrejas das outras 5, explica-se sabendo quem são os chamados, os eleitos e os fiéis, Apo 17.14. Então leiam este resumo abaixo para ver se compreende meu pensamento. Estamos em Sardes, e o Senhor diz em carta: se não vigiares não saberás a que hora sobre ti virei. Ele vem sobre, por cima, e fechará a porta para as 5 virgens insensatas. Depois de 42 meses ele ressuscita os seus amados. Filadélfia, capítulo 10 de Apocalipse. Depois de 1260 ele ressuscita as 2 testemunhas e arrebata com eles os fiéis e diz: sobe para cá. Atenção, ele manda subir, ele não desce. Eis a Cefa, agora que Moisés, 5 virgens prudentes, Jesus, amados, e Elias, fiéis, estão reunidos em cima do monte, ele vai descer para pisar o lagar da ira de Deus, vindima. Ele não vem para salvar, mas para julgar. Tem que se entender que em Tessalonicenses 4.17 ele está falando das 5 graus Celo. E em Coríntios 15.52 está falando dos 6 graus Celo. São assuntos conexos, mas não o mesmo assunto. Quem vem com Jesus nas nuvens são os ressuscitados nos 5 graus Celo, mortos pelos 4 cavalos, com corpo novo. Porém os arrebatados serão transformados. Explicando, são 3 tipos de ressurreição. Moisés 5 graus Celo, corpo novo. Jesus, mesmo corpo, porém glorificado, e Elias, corpo transformado. E 2 tipos de salvação para os vivos, Enoque/Moisés, com corpo novo, e para os fiéis, Elias, o arrebatamento com corpo transformado. Por fim, a 1 grau salvação começou com o ladrão da cruz e terminará com as 5 virgens prudentes. Feita uma pausa onde as almas ficarão debaixo do altar até os 5 graus Celo, e neste momento abre-se a porta para Filadélfia, porta estreita,
E a partir daqui quem morre descansa das suas obras e elas o acompanham. Em Sardes troca-se vestes limpas por vestes brancas. Em Filadélfia nos 5 graus selo eles também recebem vestes brancas. Os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestes. Atos 7.14. Ou seja, foram transformados. As duas testemunhas são ressuscitadas no seu próprio corpo. Atos 11.11. Igual a Jesus, porém é uma oferta com fermento, pois somente Jesus teve um corpo sem pecado. A transfiguração de Jesus representa estas 3 salvações em 3 eventos antes da sua vinda. Moisés chamados /5 virgens prudentes em Sardes, Jesus amados /5 virgens insensatas mais Filadélfia e Laodiceia não graus metade da última semana de Daniel, e Elias fiéis /144.000 no final da última semana de Daniel. Agora que Moisés, Jesus e Elias subiram ao monte, o Senhor desce para pisar o lagar da ira de Deus. Da 1 graus vez que isso ocorreu ele desceu sozinho o monte e foi julgado. Mas agora Jesus desce com os 2 e vem para julgar. Vindima, paz. Comentou em Salvação nas Parábolas número 2, o amigo inoportuno. @Lisandra Oliveira 9706 Que o Criador abençoe teu trabalho. Júlio César Oliveira 3133 Os Cânticos do Senhor, do Cordeiro, de Moisés e o Cântico Novo Cântico do Cordeiro. As almas precisam estar contidas em um corpo, seja este corpo físico ou seja corpo espiritual, e quando houver a retirada do maná celestial do mundo, todas as almas daqueles que morrerem nos 42 meses iniciais da última semana de Daniel ficarão debaixo do altar. A condição destas almas é sem corpo natural ou celestial, portanto elas estão nuas, até que recebam vestes brancas nos 5 graus selo, o Cântico de Moisés. As almas que estiverem contidas em um corpo físico cheio do maná celestial trocaram este corpo natural por um corpo celestial. Aqueles que lavaram suas vestes carnais na água da palavra, trocarão estas vestes limpas por vestes brancas, ou seja abandonarão o corpo físico e assumirão a seu corpo espiritual. Este evento acontece desde o Pentecostes e se encerrará com a entrada das 5 virgens prudentes às bodas e fechando a porta da graça, ou seja do afastamento do Espírito Santo. Este evento dá início aos 42 meses em que as almas ficarão nuas debaixo do altar até os 5 graus selo quando o Espírito Santo retorna. Assim as almas nuas cantam o cântico do Cordeiro, recebem vestes brancas, descanso, e quem morre neste período, 1260 dias, crendo em Cristo, canta o cântico de Moisés, troca o seu corpo natural por um celestial, o cântico novo. Depois de 1260 dias, encerra-se o cântico de Moisés, e acontece um intervalo de silêncio de 3 dias e meio. Então agora se cantará um cântico novo que é a transformação dos corpos naturais pecaminosos em corpos naturais impecáveis semelhantes ao de Jesus para que possam ser revestidos do Espírito Santo e tornarem-se imortais. Tanto os vivos serão transformados, quanto os mortos daqueles 3 dias e meio assim os mortos serão ressuscitados como Lázaro, mas depois revestidos de vestes brancas, imortalidade. Paz. Comentou em Salvação nas Parábolas número 3, o servo vigilante. Júlio César Oliveira 3133. A 1 graus multiplicação dos pães explica isto. 5 pães, 5 virgens prudentes, e 2 peixes. Filadélfia e Laodiceia. Os 5 pães enchem 12 cestos, mulher de Apo 12, mas os 2 peixes não enchem o cesto. Ficam para testemunho. A 2 graus multiplicação são 7 pães e alguns peixinhos. Com essa multiplicação enche-se 7 alcofas que representam a salvação das 5 virgens insensatas que acordaram mais Filadélfia e Laodiceia. Porém restarão alguns peixinhos, 144.000, que testemunharão na segunda metade da última semana de Daniel. Contudo, depois, a 3 graus salvação é uma pesca onde os peixes bons são colocados no sexto arrebatamento e os ruins jogados fora, lagar da ira. Agora os peixes bons foram recolhidos no período da ira. Aqui leia Daniel 12.12. Porém, Apo 16.15 a vinda como ladrão. Aqui é o melhor se esconder e sobreviver, para não ficar nu ou seja, sem corpo carnal, espiritual ou transformados.
É uma salvação para o milênio onde os mortais serão governados pelo Senhor Jesus Cristo. Paz. Júlio César Oliveira 3133 Grande Pastor. Mas Moisés representa a troca de vestes. Quando se troca de vestes, ou seja, troca-se o corpo físico pelo corpo espiritual, sobra um corpo físico nessa operação. Possivelmente esse foi o motivo da contenda entre Satanás e Miguel, pois em tese, a morte física daria a Satanás o direito de uso do corpo natural, corpo de pecado abandonado, como quisesse. Contudo, Miguel ganhou a questão, inviabilizando a utilização do corpo físico de outra maneira por Satanás, pois o corpo físico é a pó e a serpente se alimenta desse pó, explicando-se porém que quando ocorre a morte física, me parece, que ficou decidido por Deus, que a veste física não continua mais apta para o uso, portanto não servindo mais como tabernáculo de uma alma ou espírito qualquer. Foi por isso Satanás disputou o corpo de Moisés. Se Satanás tivesse direito de usar dos corpos abandonados no arrebatamento, imagine-se o estrago, se apenas o corpo de Moisés, possuído por um espírito impostor, faria um estrago. Imagina milhões de vestes vazias prontas para o uso. Comentou em Os Três Salvamentos dos Vivos Antes do Milênio. Júlio César Oliveira 3133 Entendo difícil crer que no trono branco todos serão condenados, pois no milênio muitos ainda viverão como nós vivemos hoje, em corpo corruptível, ou seja morrerão. Seria dizer que essas pessoas então estarão automaticamente condenadas. Também em Apo 20.08 diz que haverá guerra de Gog e Magog. E será que nessa guerra não morreram inocentes como em todas as guerras? Entendo difícil pensar que não. Assim entendo que haverão pessoas nesse tempo que serão salvas também. Entendo que no trono branco, nesse momento o contexto do julgamento vai da soltura de Satanás até a guerra acabar com fogo caindo do céu. Estes serão julgados conforme as suas obras. Apo 21.08 Os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, feiticeiros, adúlteros, idolatras, e mentirosos, tendo seu nome apagado do livro da vida e indo para o lago de fogo os que praticam estas coisas, provavelmente os mortos atuais, antes do milênio, como não aceitaram a graça, justificação, também serão julgados conforme as suas obras. As obras são aquelas do capítulo 21.08 de Apocalipse. Comentou em As Três Ressurreições e os Três Salvamentos dos Vivos. Júlio César Oliveira 3133 Existem três tipos de morte. A primeira é a morte espiritual, a segunda a física, e a terceira a morte eterna. A morte espiritual ocorreu no Éden quando o homem deixou de ser trino, ou seja, formado de corpo físico, alma e corpo espiritual. Com a morte espiritual de Adão, todo homem que nasce passou a existir como ser natural feito apenas de corpo físico e alma. Todo homem já nasce morto espiritualmente. Ao crer em Cristo ele ressuscita espiritualmente e portanto quando acontece a morte física do homem crente ele passa ao plano celestial, pois recebeu o Espírito Santo que é o corpo que Jesus nos deu na cruz. A morte física é tão somente a morte do corpo material, mas a alma continua sendo imortal. A alma tem qualidade imortal, porém ela pode ser morta somente por Deus no inferno. Mateus 10.28. Todavia essa não é morte eterna, ou seja, a segunda morte que acontecerá apenas depois do milênio no lago de fogo. Apocalipse K.20 v 14:15. Resumindo, a morte física é a separação da alma de um corpo material, bem como a morte espiritual também é a separação da alma de um corpo espiritual. Seja bem explicado que o corpo físico não sobe ao céu pois é defeituoso, não suporta a glória divina, precisa ser transformado para ser semelhante ao corpo físico de Jesus e também depois revestido de glória. Mas mesmo um corpo impecável não suporta a glória de Deus, precisa ser revestido de Cristo. Estamos na era da graça, temos acesso ao Pai pelo Espírito de Cristo. Não nos é necessário ainda um corpo material, pois neste momento não estamos mais no plano terrestre para essa necessidade. Então a alma precisa estar contida em um corpo material para o gozar das coisas materiais, e a alma também precisa estar contida em um corpo espiritual para o gozar de coisas espirituais. A grande exceção é um corpo glorificado que nada mais é, para nós, do que um corpo que foi transformado e depois revestido de imortalidade.
e Coríntios 15:44, e portanto apto para todas as bênçãos materiais e espirituais. Hoje a alma que não está contida em um corpo material ou espiritual é considerada nua. Por isso o paralelismo de Apocalipse em comparar vestes. Explica-se as 4 lições sobre as vestes. 1 graus a troca de vestes, em sardez, abandono do corpo físico e assunção do corpo espiritual. 2 graus os nus recebem vestes novas. Isso nos 5 graus selo, porta estreita. Todas as almas da primeira metade da grande tribulação, quando o Espírito Santo estava ausente da terra, são socorridos com o descanso que é receber uma veste espiritual. 3 graus lavar as vestes sujas. Os que vêm da grande tribulação, depois da primeira metade da grande tribulação, quando o Espírito Santo retorna ao mundo, todo aquele que crer também recebe descanso, vestes para subir ao céu. Muito importante, nos últimos 3 dias e meio, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro serão transformados. Os vivos revestidos e os mortos depois de ressuscitados fisicamente também serão transformados e na sequência revestidos de imortalidade. E Tessalonicenses 4:17. 4 graus manter-se vestido para a vinda. Tipologia de Ló. Sai dela, povo meu, saiam da Babilônia. Sobreviver no corpo carnal para adentrar ao milênio. Comentou em A Transfiguração. Número. Erros ou peças que não se encaixam na interpretação, retidas para análise. Não tem resgate das 5 virgens insensatas pelo servo de 5 talentos. Isso pode ser imaginação fértil do interpretador. É resultado da interpretação de mais de um arrebatamento no tempo do fim, que dá outra chance para quem não subiu, subir, a qual faz sentido por causa das tipologias de Enoque, Noé e Elias. Faz sentido, no final do tempo dos gentios, Deus ter planejado fazer uma miniatura de 7 anos, dos 7.000 anos na terra. Esses 3 títulos, chamados eleitos e fiéis, podem representar 3 grupos em diferentes épocas, mas também podem representar um grupo só, num único arrebatamento e ressurreição. Apesar dos diferentes títulos, representam a mesma coisa, pois a característica de um não pode faltar no outro, que são os salvos que se tornaram em Cristo, pelo batismo do céu. É algo oculto na palavra que só mesmo o fato para esclarecer, afasta a missão dos banqueiros espirituais dos dias de hoje para um tempo inalcançável, sem reconhecer que agora tudo profetizado se realiza também, em espírito, quando se prega sem cobrar, em todo o tempo e espaço, e não se atentar para isso é muito mal. Fique na paz, realizando as figuras eternas no evangelismo de rua, sem materialismo. Obrigado.